Olá a todos, esse é o meu quarto vídeo respondendo perguntas de inscritos. E eu reparei que tem muita gente que reclama que eu enrolo muito no começo dos vídeos. Então, por os chatos de plantão não reclamarem, bora direto para as perguntas. Vamos começar pelo João Pedro Vendramini, que perguntou: Mises era ANCAP? Então, João, é difícil dizer que o Mises era anarcocapitalista no mais pleno sentido da palavra, porque o próprio termo e a ideia de anarcocapitalismo nem sequer havia sido teorizada na época dos escritos de Mises. É óbvio que o conceito de anarquismo já era bem presente no começo do século XX, mas ele tinha muito mais uma conotação marxista, coletivista, do que capitalista e individualista. Então Mises não era um anarcocapitalista de fato, porque o próprio anarcocapitalismo não havia ainda sido idealizado na época. Mas avaliando pelos preceitos que o Mises defendia, visto que ele era um defensor ferrenho do capitalismo de livre mercado, e que este, por sua vez, só pode existir sem um sistema regulador como é o Estado, por consequência lógica, o Mises, para não cair em contradição, ele deveria ser um apoiador da eliminação completa do Estado. Deveria, porém, como nós sabemos, ele era um liberal e defensor do Estado mínimo. Então, talvez por falta de criatividade mesmo, eu prefiro chamar assim, ele deixou de perceber que a iniciativa privada também poderia atuar na justiça e na segurança. Só que, por coincidência, ou não, o anarcocapitalismo foi originado a partir de um aluno direto de Mises, Murray Rothbard, que com certeza se inspirou muito nas ideias de livre mercado, praxeologia e propriedade privada aprendidas com seu professor. Ele teorizou praticamente toda a noção que nós temos hoje de sociedades de livre mercado, vulgo anarcocapitalismo. Então, por mais que o Mises não tenha sido 100% a favor da eliminação do Estado, talvez por falta de percepção, de qualquer forma, ele contribuiu em grande parte, nós podemos dizer, para a origem do anarcocapitalismo, principalmente com a concepção de capitalismo e mercados livres que ele tinha e propagava. O Natsuki Subaru quer saber se eu gosto de animes. Não. O Marcos Cardoso perguntou: qual argumento te convenceu para se tornar ANCAP? Bom, tirando o fato que eu já sabia que imposto não passava de um roubo institucionalizado com uma suposta boa finalidade e de trazer justiça social e serviços, eu ainda acreditava na boa finalidade do imposto no que tange a questão do exército e a segurança no geral. E o argumento mais ou menos era esse: sociedades precisam de exércitos que a protejam, os exércitos são financiados através de impostos. Logo, apesar de roubo, o imposto está justificado. E praticamente esse é o argumento base de 80% dos estatistas, a segurança. Porém, quando se vê o quão antiético e imoral é tentar justificar o roubo pela utilidade dele, e sabendo que empresas privadas concorrendo uma com as outras são infinitamente superiores ao Estado, além do bônus de ninguém ser coagido a pagar por aquilo que ele não quer, eu passei a não crer mais na necessidade do Estado. Logo, eu me tornei um anarcocapitalista. A pergunta do Riquelme Sobrinho é sobre como alcançar o anarcocapitalismo. Hoje só tem perguntas sobre anarcocapitalismo, hein? Tem dois métodos, basicamente. Um método revolucionário, que eu não sou muito a favor, que é você praticamente declarar guerra ao Estado e, por revolução armada, você confrontar a existência dele. O que eu acho, de certa forma, até justo, são dois pesos e duas medidas, você devolver na mesma moeda toda a opressão e uso da força que o Estado investe sobre a sociedade, então eu acho justo. Mas eu prefiro não arriscar vidas inocentes para poder alcançar um fim que eu acredito ser mais correto. Até porque isso é coisa de comunista, né? E a outra forma, ou outras formas mais pacíficas, que você geralmente vai ver os ANCAPs defendendo, é entrando no Estado e diminuir o poder dele de dentro para fora, utilizar serviços e produtos que não provenham do Estado, ou seja, serviços e produtos privados, sonegar imposto e boicotar o Estado e os agentes estatais. O separatismo também é uma boa opção, mas com certeza a forma mais consistente, só que infelizmente ainda menos pragmática, é a difusão de conhecimento, que é isso aqui que eu tô fazendo, convencendo as pessoas a se tornarem anarcocapitalistas, até chegar ao ponto que a sociedade tenha tantos ANCAPs que as chances de derrubar o Estado com base na intelectualidade e na consciência do senso do ridículo cresça.
Então basicamente é isso. Pareceu meio confuso de entender, né? Mas é porque o assunto é muito amplo e o tempo aqui é curto. Então, em resumo, é isso. Agora, por último, o eHero News perguntou por que será que ainda existem opiniões como a da Kéfera no Brasil. Então valeu, eHero, abraço, tamo junto. Então vamos lá, por que será que a lacração tá demais hoje em dia, hein? E não tem segredo, é a lei de oferta e demanda. Enquanto houver muita gente demandando por lacrações, sempre vai haver muita gente da alta querendo suprir esse mercado e lacrando em cima. E isso é o que ocorre com a Kéfera. Certamente ela é uma ignorante, eu afirmo categoricamente mesmo. Porque ela não deve ter o mínimo de noção do que ela fala, até porque se ela tivesse, ela não diria as bobagens que ela diz. Ela não entende nada de política, de filosofia, de sociologia, nada. Ela nunca deve ter lido nada sobre conservadorismo, sobre as origens do feminismo. Não que ela tenha a obrigação de saber, ninguém tem que saber tudo. Mas quando ela se propõe a representar um grupo ou um movimento, como as feministas, por exemplo, ela deveria, pelo menos, saber as implicações básicas daquilo que ela defende. É o mínimo. Só que esperar isso da galerinha da lacração é pedir demais, né? Dada a pouquíssima inteligência deles. E enquanto estiver na moda jogar frases de efeito e levar a massa à loucura, meu Deus... Pessoas como a Kéfera nunca irão se dar o trabalho de se aprofundar nessas questões e ter a humildade de assumir que, de alguma forma, ela pode estar errada. E caso ela se aprofunde nesses assuntos, que eu duvido muito, eu duvido que a hipocrisia dela vai deixar com que ela mude de ideia a respeito das coisas que ela acredita. Ali o nível de cegueira ideológica é tão grande que já atingiu patamares irreversíveis. É uma pena. Então é isso, por hoje é só. Alguns devem estar putos porque sempre a maioria das perguntas que eu respondo envolvem o anarcocapitalismo e mais anarcocapitalismo, e isso chateia alguns conservadores, eu sei. Mas eu vou fazer o quê? Se 90% das perguntas é sobre anarcocapitalismo, eu presumo que vocês querem me ver falando sobre anarcocapitalismo, né? Então, por favor, não reclamem disso. Estamos chegando aqui no final do vídeo, dá um like aí se você gostou. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixa aí embaixo a sua pergunta, sua opinião sobre o vídeo. E no mais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.